Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição número 11, da batalha à vitória. Vamos orar ao nosso Deus. Pai querido que estás nos céus, em nome de Jesus, nos aproximamos de Ti, suplicando a Tua bênção, a bênção do derramamento do Espírito Santo sobre mim e os meus irmãos, para que ao abrirmos a Tua palavra neste momento, para entendermos a Tua profecia, que o Espírito Santo fale ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Da batalha à vitória. Queridos, Daniel capítulo 10 introduz a visão final do livro de Daniel. A última visão do livro de Daniel começa no capítulo 10, somente a introdução, e aí então se estende pelo capítulo 11 e capítulo 12. É a maior de todas. Destacamos que, se a profecia de Daniel capítulo 2 nos levou ao ano 476, se a profecia do capítulo 7 de Daniel nos levou ao ano de 1798, e a profecia do capítulo 8 nos levou ao ano de 1844, espera-se, queridos irmãos, que nesta sequência, nesta progressão no tempo, a profecia do capítulo 10, 11 e 12 nos levarão além de 1844, para o tempo do fim, para o decreto dominical, para o tempo da grande angústia qual nunca houve, a sacudidura do povo de Deus e, queridos, o fechamento da porta da graça e, finalmente, a volta de nosso querido Jesus. A pergunta que foi feita em Daniel capítulo 8, verso 13, até quando o santuário de Deus e o seu exército, a sua igreja, seriam pisados, isto é, quando ocorreria a restauração do santuário e a restauração do povo de Deus? Na pergunta do capítulo 8, verso 13, nós vemos ali duas perguntas, e a resposta também é dupla. Em Daniel capítulo 8, verso 14, Deus responde a primeira parte, a pergunta de quando o santuário de Deus seria restaurado. Daniel 8,14, ele responde, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Portanto, o santuário seria restaurado no ano de 1844, no final dos 2.300 anos. Mas, queridos, tem uma outra pergunta. Quando é que o povo de Deus seria restaurado? Esta segunda pergunta é respondida na última visão, que ocupa 3 capítulos de Daniel, capítulo 10, 11 e 12, mostrando quando o povo de Deus seria restaurado. Na palavra de Deus, afasta-se a cortina e contemplamos ao fundo, em cima e em toda a marcha e contramarcha dos interesses, do poderio e das paixões humanas, a força de um ser todo misericordioso a executar silenciosa e pacientemente os conselhos da sua própria vontade. Isto está no livro Educação, página 173. Podemos entender nesta última visão de Daniel a verdadeira filosofia da história. Embora existam muitas batalhas, existe uma só guerra. Sim, a grande guerra entre as forças do bem e as forças do mal. Na visão relatada no capítulo 10, 11 e 12, Deus ergueu o véu da história e mostrou para Daniel algumas realidades do mundo invisível, o conflito entre as forças do bem e as forças do mal, a luta pelo domínio da mente. Nesse caso específico de Daniel capítulo 10, a luta era pelo domínio da mente do rei Ciro. A mente do rei Ciro estava sendo perturbada e agitada por Satanás contra a restauração do santuário de Deus em Jerusalém e contra a restauração do povo de Deus. Deus não impôs arbitrariamente a sua vontade sobre o rei da Pérsia. Não. Deus argumentou, persuadiu e esperou. Isso levou tempo. Enquanto Daniel estava jejuando e orando, Deus contendia com as forças satânicas a fim de atender à oração de Daniel. A aflição e o perseverante jejum de Daniel em seu propósito de promover a restauração do santuário terrestre e a restauração do povo de Deus nos seus dias refletem a atitude e a angústia do povo de Deus no tempo do fim. Assim como Daniel orou e jejuou pela restauração do santuário e do povo de Deus no final dos 70 anos de cativeiro,
Assim também nós que vivemos no tempo do fim, depois de 1844, deveremos também estar jejuando e orando pela restauração do povo de Deus. O povo de Deus precisa ser restaurado, precisa ser arrebatado, precisa ser levado para a casa do Pai, o nosso Pai Celestial. Na parte de domingo, novamente, jejum e oração. Abra sua Bíblia em Daniel capítulo 10 e vamos ler os versos 1 até o verso 3. No ano terceiro de Ciro, este foi o ano 535, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome se chama Beltesazar, e a palavra é verdadeira e trata de uma guerra prolongada. E ele entendeu esta palavra e teve entendimento da visão. Queridos, o primeiro decreto para retornar o povo de Deus de Babilônia para Jerusalém foi feito por Ciro no ano 537. Portanto, queridos, o relato aqui de Daniel capítulo 10 nos faz entender que o povo já tinha retornado, naquela ocasião, no primeiro decreto, que foi o de Ciro, retornaram mais de 42 mil pessoas para Jerusalém. O templo começou a ser reconstruído, a cidade também, mas, queridos, os obstáculos apareceram, os inimigos surgiram, e agora Daniel estava muito triste, porque a obra da reconstrução estava parada. E Deus, mais uma vez, se revela a Daniel. Aqui em Daniel capítulo 10, verso 1, diz que se trata de uma guerra muito prolongada. Esta guerra muito prolongada é a guerra entre o bem e o mal. É o grande conflito cósmico. É impossível você amar a Jesus Cristo, estar comprometido com Jesus Cristo e não sentir na própria carne este conflito, esta guerra prolongada. Porque nós assumimos um lado do conflito. Nós nos posicionamos ao lado do nosso querido Jesus Cristo. Portanto, temos todas as forças demoníacas do mal e das trevas contra nós. Mas nós temos ao nosso lado os anjos magníficos em poder do nosso querido Jesus, que nos protegem, que suprem as nossas necessidades. E aqui em Daniel 10, verso 2, diz: naqueles dias, eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas. Você também fica triste em ver a situação do povo de Deus hoje? Será que nos entristecemos pelas coisas espirituais? Será que gememos pela apostasia, pela mornidão do povo de Deus? Será que realmente os interesses de Jesus são os nossos interesses? Assim foi com Daniel. Por isso ele diz, naqueles dias eu estive triste por 3 semanas completas. E o verso 3, manjar desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas. Durante essas 3 semanas, Daniel comeu a comida básica. Quando Daniel diz manjar desejável não comi, se refere a pratos mais sofisticados, ou sobremesas, ou carnes e vinhos. Daniel se alimentou durante essas 3 semanas da comida mais simples e saudável, para que ele pudesse se manter em comunhão com Deus e fazer as intercessões pelo seu povo. Daniel presenciou o cumprimento da profecia relacionada a Ciro, em Isaías capítulo 44, verso 28, e também em Isaías capítulo 45, verso 1, há uma profecia feita 150 anos antes do nascimento de Ciro. Quando Ciro se tornou rei de Babilônia, os judeus vieram até ele e mostraram para ele a profecia de Isaías, capítulo 44, verso 28. Aqui diz: quem diz de Ciro é meu pastor. Deus chama Ciro o meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz. Dizendo também a Jerusalém, sê edificada, e ao templo, funda-te. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela sua mão direita para abater as nações diante da sua face. Querido, Ciro é um tipo e é um símbolo de Jesus Cristo. Assim como ele libertou o povo de Deus de Babilônia, hoje Jesus Cristo também está libertando o seu povo de Babilônia. Por isso Jesus diz lá em Apocalipse 18, verso 4, sai dela, povo meu, porque existe um povo meu, existe um povo de Deus dentro de Babilônia, e Jesus, ele quer libertar o seu povo de Babilônia. Em Esdras capítulo 1 e os versos 1 até o verso 3, nós encontramos o primeiro decreto, o decreto de Ciro, no ano 537. Ali diz:
No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, despertou o Senhor o espírito de Ciro, o qual fez passar um pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem há entre vós de todo o seu povo, seja Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. 42.360 pessoas voltaram para Jerusalém neste primeiro decreto. Daniel presenciou o cumprimento da profecia de Isaías e testemunhou o retorno do seu povo para Jerusalém. Porém, Daniel ficou em Babilônia. Por quê? Provavelmente por causa da sua idade avançada. Ele estava já com mais de 90 anos de idade. Porém, queridos, pouco mais de um ano após o retorno do exílio, as más notícias voltaram a entristecer o coração de Daniel. Próximo dos israelitas que tinham tomado a tarefa de reconstruir o templo, habitavam os samaritanos, uma raça mestiça que tinha surgido em consequência do cruzamento pelo matrimônio entre colonos pagãos das províncias da Assíria com os poucos das 10 tribos que tinham permanecido ali em Samaria. Incansáveis em sua oposição, os samaritanos debilitavam as mãos do povo de Judá e alugaram conselheiros para frustrarem os planos da reconstrução do templo. Por isso Daniel estava triste e se retirou para perto do rio Tigre, e ali permaneceu em constante comunhão, oração e jejum, buscando uma resposta de Deus. Satanás não queria que Jerusalém fosse reconstruída, muito menos o templo. Por quê? Satanás conhece as profecias e ele sabia que o Messias viria de Judá. Ele sabia que o Messias nasceria em Belém. O jejum de Daniel ocorreu no primeiro mês do calendário judeu, o mês de Nisan, durante o tempo da festa da Páscoa e dos pães asmos. Uma visão foi dada para Daniel no dia 24. Você pode ler agora em Daniel capítulo 10 e o verso 4. Aqui nós lemos: e no dia 24 do primeiro mês, eu estava à borda do grande rio Edequel, ou seja, o rio Tigre. Foi ali que Daniel buscou um retiro para estar em comunhão com Deus. O rio Tigre ficava a cerca de 56 quilômetros de Babilônia. É interessante, queridos, observarmos que Deus se revela ao seu povo quando o seu povo está em oração. Daniel estava em oração. Daniel estava em jejum. Por isso Deus se revelou a ele. Nós precisamos ter mais jejuns, mais orações, mais íntima comunhão, para termos também mais revelações de Deus. Não é Deus que não quer se revelar. É o povo de Deus que não toma tempo para se aquietar. Por isso a palavra de Deus diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietar-se é tirar tempo para estarmos na presença de Deus, em louvor, em adoração, em quietude cristã, em estudo da palavra de Deus, em confissão dos nossos pecados, em intercessões pelos nossos queridos, pelos nossos irmãos, membros da igreja, e também pelo estabelecimento do reino de Cristo na terra. Na parte de segunda-feira, uma visão do príncipe. Que privilégio Daniel teve! Ele viu o príncipe Jesus Cristo. Eu ainda não tive esse privilégio de ver o rosto de Jesus. Eu tenho um amigo em Curitiba, Geraldo Nascimento. Ele em sonho viu o rosto de Jesus. Alguns dos filhos de Deus têm tido este privilégio de ver o rosto de Jesus, ouvir-lhe a voz. Que conforto, que alegria, que emoção! Jesus Cristo para mim é tudo. Se para você também Jesus é tudo, então você e eu deveremos estar orando para ver a face de Jesus, para ouvirmos a voz de Jesus Cristo, para sentirmos o abraço de Jesus. Estas, queridos, são ambições santas, santas ambições. Abra a sua Bíblia e vamos ler sobre a revelação deste ser majestoso, Jesus Cristo. Daniel capítulo 10, e o verso 5 até o verso 9. Aqui lemos: e levantei os meus olhos, e olhei, e vi um homem vestido de linho, e os seus lombos cingidos com ouro fino de Ufaz. E o seu corpo era como turquesa, e o seu rosto parecia um relâmpago, e os seus olhos como tochas de fogo, e os seus braços e os seus pés como cor de bronze assacalado,
e a voz das suas palavras como a voz de uma multidão. E só eu, Daniel, vi aquela visão. Os homens que estavam comigo não a viram. Não obstante, caiu sobre eles um grande temor e fugiram escondendo-se. Fiquei, pois, eu só, e vi esta grande visão, e não ficou força em mim, e transmudou-se em mim a minha formosura em desmaio, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo a voz das suas palavras, eu caí com o meu rosto em terra, profundamente adormecido. Queridos, no capítulo 6 de Daniel, Deus enviou um anjo para livrar Daniel da cova dos leões. No capítulo 9, Deus enviou o anjo Gabriel, o mais poderoso anjo do céu, para explicar a visão das 70 semanas para Daniel. No capítulo 10, Deus enviou o próprio Miguel, Jesus Cristo, o comandante das hostes celestiais. Quando comparamos a descrição que João fez de Jesus, comparando com a descrição que Daniel fez de Jesus Cristo, nós vemos as semelhanças. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 1. Vamos ver em Apocalipse capítulo 1 e os versos 13 a 16. Aqui nós lemos: E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até aos pés de um vestido comprido e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada aguda de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. A Bíblia diz que quando João contemplou a visão de Jesus, ele também não teve forças. Ele caiu aos pés de Jesus, diz o verso 17. E eu, quando o vi, caí aos seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: Não temas, eu sou o primeiro e o último. A descrição deste ser majestoso, divino, que apareceu para Daniel, corresponde bem de perto à manifestação de Cristo lá na ilha de Patmos para João. Em Daniel capítulo 10, verso 5, diz que Daniel viu um ser semelhante a um homem vestido de linho. E também em Apocalipse capítulo 1, verso 13, diz que João viu um como filho do homem. O capítulo 10, verso 5 diz que Jesus estava vestido de linho. E também em Apocalipse 1, 13 diz que Jesus estava vestido até aos pés. Em Daniel capítulo 10, verso 5 diz que Jesus estava cingido de ouro. Em Apocalipse capítulo 1, verso 13 diz que Jesus Cristo usava um cinto de ouro. Em Daniel capítulo 10, verso 6 diz que o rosto dele parecia relâmpago e os olhos como tochas de fogo. Em Apocalipse capítulo 1, verso 14 diz que os olhos eram como chama de fogo. Em Daniel capítulo 10, verso 6 diz que os braços e pés eram como bronze. Em Apocalipse capítulo 1, verso 15 diz que os pés eram como latão reluzente. Em Daniel capítulo 10, verso 6 diz que a voz de Jesus era como de uma multidão. Em Apocalipse capítulo 1, verso 15 diz que a voz de Jesus era como de muitas águas. Tanto Daniel como João contemplaram Jesus Cristo, nosso príncipe, nosso Salvador. Meu desejo, meu sonho é contemplar o rosto de Jesus, ouvir-lhe a voz, olhar nos olhos de Jesus, sentir o seu abraço. Que este também seja o teu desejo, meu querido irmão. Isto será possível, isto se tornará realidade muito em breve. Quando Jesus Cristo voltar, nós poderemos abraçá-lo, olhar nos olhos dele, ouvir-lhe a voz e sentir o abraço do nosso querido Jesus. Aleluia! Na parte de terça-feira, tocado por um anjo. Podemos ser tocados pelo nosso anjo? Muitas pessoas já viram o seu anjo. Muitos já conversaram com o seu anjo. Eu tive o privilégio de ver o meu anjo quando eu tinha de 15 para 16 anos. Por 2 vezes ele me apareceu. Eu estava fugindo de Deus. Eu estava fugindo da igreja. E Deus usou estas 2 manifestações para me trazer de volta para mais perto de Jesus. Agora abra sua Bíblia em Daniel capítulo 10 e vamos ler a partir do verso 10. E eis que uma mão me tocou
e fez que me movesse sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos. Até o verso 9 é Jesus Cristo quem se revelou a Daniel. Agora no verso 10 é o anjo Gabriel. Eis que uma mão me tocou e fez que me movesse sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos. E me disse: Daniel, homem muito desejado, está atento às palavras que te vou dizer, e levanta-te sobre os teus pés, porque eis que te sou enviado. E falando ele comigo esta palavra, eu estava tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Queridos, muitas vezes nós pensamos que Deus não está ouvindo as nossas orações, que as nossas orações não estão passando do teto. Queridos, todos nós somos tentados a pensar que Deus não está ouvindo as nossas orações. Daniel também foi tentado a pensar assim. Por 3 semanas, por 21 dias, ele esteve orando, jejuando, em íntima comunhão, intercedendo, e parece que nada estava acontecendo. Porém, queridos, aqui no capítulo 10 e no verso 12, diz: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. Desde que você começa a orar, Deus está ouvindo a sua oração. Queridos, não existe oração que Deus não possa ouvir. Deus pode não responder no mesmo dia, na mesma semana ou no mesmo mês, mas a sua oração está sendo ouvida. Não desista, não desanime, porque existem orações que levam anos para serem respondidas. Lembre-se que quando Daniel teve a visão das 2.300 tardes e manhãs, em Daniel capítulo 8, verso 14, ele não entendeu, e ele esteve orando e buscando a compreensão por cerca de 10 anos. Mas Daniel não desistiu de orar. Agora aqui em Daniel capítulo 10, foram 21 dias de incessante busca e oração. Mas louvado seja Deus, a resposta veio. Queridos, aqui em Daniel capítulo 10, fala que o anjo tocou Daniel 3 vezes. O primeiro toque está no verso 10. Eis que uma mão me tocou. O primeiro toque habilitou o profeta Daniel a ficar de pé e ouvir as palavras de conforto vindas do céu. O segundo toque está em Daniel capítulo 10 e o verso 16. Eis que uma como semelhança dos filhos dos homens me tocou os lábios. Então abri a minha boca e falei. O segundo toque do anjo foi para fazer Daniel falar. Deus quer que você fale. Diante de Deus, nós não ficamos somente em silêncio. Nós temos que abrir a nossa boca em louvores, em hinos de adoração, e temos que expressar nosso amor em palavras. E o terceiro toque está aqui em Daniel capítulo 10, verso 18. E uma como semelhança de um homem me tocou outra vez e me confortou. Pela terceira vez, o anjo tocou em Daniel. E agora a terceira vez foi para dar força para Daniel. Por isso Deus disse: não temas, Daniel, homem muito amado. Paz seja contigo, sê forte, sê forte. Queridos, o céu está bem perto daqueles cujos interesses são os mesmos interesses de Jesus Cristo. Quando você se preocupa pelas coisas que são de Deus, quando você se interessa pela implantação do reino do nosso Senhor Jesus Cristo, quando você intercede pela salvação daquelas pessoas pelas quais Jesus morreu na cruz, quando os seus interesses eles se mesclam e se misturam com os interesses de Jesus, então o céu está bem perto de você. Com maior frequência, os anjos de Deus vão se manifestar agora no tempo do fim. Assim como Satanás e os seus demônios também estão se manifestando cada vez com maior frequência, também os anjos de Deus. Estes anjos magníficos em poder, que existem para ministrar a favor daqueles que hão de herdar a salvação, estes anjos de Jesus Cristo vão se manifestar com muito maior frequência agora no tempo do fim. Isto nos alegra. Como diz Salmos 34, verso 7, o anjo do Senhor se acampa ao redor dos que o temem e os livra. Aleluia! Na parte de quarta-feira, um grande conflito.
Muitas vezes nós vivemos neste mundo, neste planeta, inconscientes de que estamos num verdadeiro campo de batalha. Sim, estamos em plena guerra entre o bem e o mal. Este conflito cósmico não pode sair da nossa mente, porque não estamos lutando contra homens e mulheres. Estamos lutando contra as forças poderosas de Satanás, contra os seus demônios, e por isso nós precisamos dos anjos poderosos do nosso Senhor Jesus Cristo e do poder do Espírito Santo habitando em nós. Abra sua Bíblia e vamos ler Daniel capítulo 10. Aqui em Daniel capítulo 10, verso 13, Deus abre diante de você as cortinas que separam o mundo visível do mundo invisível. E Deus permite você ver, aqui no verso 13, esta grande guerra que existe no mundo espiritual. Lemos aqui: mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias, e eis que Miguel, o primeiro príncipe, ou o príncipe dos príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Eu pergunto, queridos, como pode o anjo Gabriel, este anjo que ocupou o lugar de Lúcifer no céu, um anjo poderoso de Deus, como pôde ele ter sido bloqueado por Satanás e pelos seus anjos, pelos demônios, para ter acesso à mente de Ciro, para influenciar a mente do rei Ciro? Porque o rei Ciro fez o decreto em 537, liberando o povo judeu para retornar de Babilônia para Jerusalém e reconstruir a cidade, e reconstruir o templo. Porém, queridos, os inimigos de Deus, os agentes de Satanás, tentaram impedir a reconstrução da cidade e do templo, enviando falsos relatórios. E Satanás estava tentando influenciar a mente de Ciro para parar com a reconstrução do templo. E ao mesmo tempo Daniel estava orando e jejuando por 21 dias para que esta reconstrução continuasse. Queridos, nós temos que ter consciência de que existem forças espirituais malignas trabalhando contra o povo de Deus. Assim foi naquele tempo, assim é hoje. O que o verso 13 está revelando é que esta guerra entre o bem e o mal, entre as forças do bem e as forças demoníacas, é uma guerra real. E você e eu, queiramos ou não, estamos plenamente envolvidos neste conflito cósmico. As forças satânicas impediram por 21 dias que Gabriel tivesse acesso à mente do rei Ciro. Enquanto Daniel estava orando por todos esses dias, ele não sabia, ele não tinha consciência da guerra que estava acontecendo na mente de Ciro. Mas ele não desistiu de orar. Assim também, queridos, muitas vezes nós estamos orando e jejuando pela salvação de um filho, de um marido, de uma esposa, a salvação de alguém. Estamos orando já por anos e não vemos respostas, não vemos mudanças, mas não podemos desistir, porque existe por trás das cortinas uma guerra prolongada entre o bem e o mal. Mas Jesus Cristo é o vencedor. Como está provado aqui no verso 13, Miguel é Jesus Cristo. Miguel é um nome de guerra de Jesus Cristo. Sempre que Jesus Cristo está em guerra direta contra Satanás, ele usa o nome Miguel. Assim como lá em Apocalipse 12, verso 7, onde menciona: e houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão e os seus anjos. E aqui diz no verso 13 que Miguel veio em socorro a Gabriel. E quando Miguel chegou, ele expulsou as forças malignas. Ele afugentou Satanás e os seus anjos para que Ciro continuasse dando apoio para a reconstrução de Jerusalém e do templo. Portanto, o verso 13 nos dá um breve vislumbre desta guerra invisível entre os anjos que são leais a Deus e os demônios que são leais a Satanás. Por isso Paulo fala lá em Efésios. Abra sua Bíblia, lá em Efésios capítulo 6, e vamos ler os versos 11 e 12. Efésios capítulo 6. E os versos 11 e 12. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue. Você não tem que lutar contra o vizinho, contra a sua esposa, contra o seu marido. Você não tem que lutar contra as pessoas. Você tem que lutar contra Satanás. E para lutar contra Satanás, nós precisamos nos esconder em Jesus Cristo. Nós temos que correr para Jesus Cristo, porque Ele é o vencedor.
Não temos condições humanas de vencer Satanás. Mas Jesus Cristo já o venceu. Aleluia! Por isso diz aqui, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, meu querido irmão, lembre-se, você não está lutando para conseguir a vitória contra Satanás. Não. Você está lutando para obter a vitória do permanecer em Cristo. Não é lutando contra Satanás que obtemos a vitória. É permanecendo em Cristo. É mantendo-nos ligados a Ele pela oração, pelo estudo da Bíblia, pela confissão dos nossos pecados. Não saindo de casa sem orar, sem fazer o culto da manhã, não ir para a cama antes de fazer o culto da noite. Queridos, é o permanecer em Cristo que nos dá a vitória. Não é lutando contra o pecado que obtemos a vitória sobre o pecado. É permanecendo em Cristo. Satanás não quer que você descubra esta verdade. Satanás quer que você lute contra ele, porque, obviamente, ele sabe que ele vai vencer. Mas quando você não luta contra ele, quando você corre para Jesus Cristo e se esconde em Jesus Cristo e permanece em Jesus Cristo, Satanás já está vencido. Aleluia! Em Efésios capítulo 6, versos 10 e 11, Paulo fala sobre as astutas ciladas de Satanás. O que significa astutas ciladas? Significa que são ciladas, são armadilhas, estratégias que Satanás usa, mas que são muito sutis. Ele usa músicas, ele usa filmes, ele usa novelas, ele usa videogames. Lembre-se que lá no Jardim do Éden, Gênesis capítulo 3, Satanás veio na forma de uma serpente. Isto é ilusionismo. A razão por que ele veio na forma de uma serpente é que ele e os seus demônios têm mais sucesso quando aparecem numa forma física. Por isso Satanás usa filmes como Harry Potter, filmes como A Bela e a Fera, porque desta forma ele vai obtendo controle da mente das nossas crianças, dos nossos jovens e penetrando nos nossos lares. Ele o faz de uma forma muito sutil. Temos que estar atentos porque, embora a batalha esteja sendo travada no reino espiritual, Satanás é muito esperto para usar veículos de comunicação e a indústria dos filmes que fazem parte do reino físico, para poder influenciar, manipular e enganar. Quando Jesus viveu na terra por 33 anos, o foco de Satanás era Jesus, tentando a Jesus. Mas quando Jesus Cristo venceu a morte, ressuscitou e subiu ao céu, então o foco de Satanás agora é a igreja de Jesus. É você, sou eu. Por isso Pedro diz, na sua primeira carta, 1 Pedro capítulo 5, verso 8, que Satanás é como um leão que anda em derredor tentando nos tragar. Ele usa as drogas, ele usa o álcool, ele usa os relacionamentos, ele usa a pornografia, ele usa o sexo virtual, ele usa a amargura, os ressentimentos, o desânimo, a baixa autoestima, os complexos, ele usa a arrogância e a dependência química também. Ele usa todas as coisas físicas que ele pode usar para nos afetar espiritualmente. Mas lembre-se, meu irmão, a vitória já foi ganha, já foi conquistada, já existe um vencedor. Ele se chama Jesus Cristo. Ele é Miguel, o nosso grande príncipe, que se levanta para libertar o seu povo. Na parte de quinta-feira, um príncipe vitorioso. Considerando o fato de que a rebelião de Satanás é essencialmente uma tentativa para se instalar no trono de Deus, se assentar no trono querendo parecer Deus, exatamente como está em Isaías capítulo 14 e o verso 14, onde diz que ele queria ser semelhante ao Altíssimo. Por isso, queridos, o nome de guerra usado por Jesus, Miguel, faz sentido, porque Miguel significa aquele que é igual a Deus. Satanás estava tentando ser igual a Deus, se assentar no trono do Altíssimo, e agora se levanta contra ele Miguel, aquele que é igual a Deus. Somente Jesus Cristo é igual a Deus. Por isso, Jesus Cristo é o nosso príncipe vencedor. Jesus é a pedra no capítulo 2 de Daniel. Jesus Cristo é o Filho do Homem no capítulo 7 de Daniel. Jesus Cristo é o príncipe do exército no capítulo 8. Jesus Cristo é o Messias que é morto no capítulo 9. Miguel que contende com Satanás no capítulo 10.
E Jesus Cristo é o Miguel, o grande príncipe que se levanta pelo seu povo no capítulo 12 de Daniel. Ele é Jeová, YHWH. As 4 consoantes usadas para o nome de Deus é usado também para Jesus Cristo. Jesus Cristo é o grande eu sou. Por isso, em João capítulo 8, verso 58, Jesus Cristo diz: antes que Abraão existisse, eu sou. E os judeus entenderam muito bem que Jesus Cristo estava se proclamando Deus. Por isso pegaram em pedras para apedrejá-lo, porque Jesus se declarou Deus. Mas isto não é blasfêmia, porque Jesus é Deus. Aleluia! Antes da batalha de Jericó, Josué viu um que se achava em pé diante dele, um semelhante a um homem. Isso está em Josué capítulo 5, versos 13 a 15. Queridos, Jesus Cristo é o comandante do exército do Senhor. Foi ordenado a Josué: descalça as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é santo. Josué 5, versos 13 a 15. Em sua segunda vinda, os mortos serão ressuscitados por Miguel. A Bíblia diz em primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, e o verso 16. E eu quero ler para vocês primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, e o verso 16. Aqui nós lemos: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido. Está falando de Jesus Cristo, a segunda vinda de Jesus. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo. Sim, é a voz do arcanjo Miguel. Jesus Cristo é arcanjo porque ele é o chefe dos anjos. Jesus Cristo não é anjo, mas ele é o chefe dos anjos. Este é o significado da palavra arcanjo. Jesus Cristo descerá do céu, diz o apóstolo Paulo aqui, com alarido e com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Os mortos em Cristo ressuscitarão pela voz do arcanjo. Que arcanjo? Miguel, Jesus Cristo, o nosso grande príncipe. Foi Jesus Cristo quem ressuscitou Moisés. Quando você lê lá em Judas e o verso 9. Aqui nós lemos: mas o arcanjo Miguel, novamente, Jesus Cristo, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Jesus Cristo ressuscitou Moisés. Moisés está no céu. Moisés apareceu para Jesus Cristo no Monte da Transfiguração, juntamente com Elias. Por isso, em 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16, diz que o Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Assim como Satanás estava tentando obter domínio da mente de Ciro, assim também Satanás está tentando obter domínio de toda a mente que não está decididamente sob o domínio do Espírito de Deus. A guerra é pelo domínio da mente, mas a tua mente e a minha mente está submissa ao nosso querido Jesus Cristo. Nós nos submetemos a Jesus Cristo todos os dias. Nós pedimos que Jesus Cristo derrame sobre nós o Espírito Santo. Nós pedimos que Jesus Cristo escreva na nossa testa santidade ao Senhor, o nome do nosso Pai, o nome de Jesus Cristo e o nosso destino, a Nova Jerusalém. Sim, nossa mente está submissa a Jesus Cristo. É o Espírito Santo que possui a nossa mente. É o Espírito Santo que implanta em você e em mim os mesmos interesses de Jesus Cristo. Os anjos maus têm o controle da mente dos homens, mas a nossa mente está sob o controle de Jesus Cristo. Está sob o controle do Espírito Santo, que se apossa da nossa mente, que imprime em nós a mente de Jesus Cristo e coloca em nós os sentimentos de Jesus. Por isso nós podemos dizer que nós temos a mente de Cristo. Esta é a nossa vitória. Permanecendo em Cristo, possuindo a mente de Cristo, a vitória de Jesus é nossa. Somos mais do que vencedores. Que você, meu querido irmão, receba as bênçãos de Deus. Que Jesus Cristo derrame sobre você a paz que somente Ele tem. E que derrame sobre você o Espírito Santo. É em nome de Jesus que eu peço. Esta é a minha oração. Amém.